Mas o título é justo pro Palmeiras? Ah, justo. Eu acho que é justo, sabe por quê? Porque o Palmeiras, ele é o time mais organizado, ele é o time que, na minha visão, tá? É o melhor treinador que trabalha na América do Sul, é o Abel Ferreira, na minha visão. Ele tem, dentro do elenco dele, que é curto, 3, 4 tipos de times, 3, 4 tipos de escalações ou de estilos táticos. Ele, para mim, o que eu mais destaco nele sempre é o trabalho mental que ele faz. Ele consegue tirar dos jogadores do Palmeiras todo o foco que eles têm. Porque ele é inteligente. Eu estava até conversando fora, assim, se você consegue fazer com que seus jogadores tenham uma força mental, a maior que eles podem ter, o foco total, eles vão jogar bem. Porque a gente joga mal, ou você, às vezes, pode errar alguma coisa numa transição, quando você perde um pouco o foco. Claro. Porque você focado, você não vai errar nunca. Você sabe o que você tem que fazer, você tem suas falas. Errar vai, mas não com constância. Erros comuns, né? Erros comuns, mas não você cair. Errar faz parte da vida, né? Você cair, né? Assim. Então, o Palmeiras, o Abel consegue tirar o foco total dos caras. Eles conseguem, porque senão eles não conseguiriam suportar toda essa oscilação que ele teve. O Palmeiras, antes de ganhar do Botafogo, daquela virada espetacular, estava descartado, gente. O Palmeiras ficou 4, 5 rodadas sem ganhar, só perdendo. É verdade. No segundo turno. Mas mesmo assim, quando ele viu que teve chance, quando ele ganhou do Botafogo, o trabalho do Abel mental mudou. Cara, o foco dele em ganhar é uma coisa impressionante. Exatamente. Ganhou do Botafogo, ele chamou os caras e falou assim, gente, vocês viram aí? Vamos ganhar. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar. Vamos fazer a nossa que dá. Eu admiro isso. O Palmeiras, pra mim, é o time mais consistente que tem na América do Sul. Estamos chegando no fim do ano, já está resolvida a situação do Abel. Porque ele deixou a dúvida. Estou cansado, a exigência. E a torcida do Palmeiras no jogo com o Cruzeiro, fica Abel na hora da premiação. Então, eu não sei nesse momento se ele ficou, se ele não ficou. Você não sabe se ele ficou, se ele não ficou. Mas na sua cabeça ele devia ficar? Claro, eu acho que na minha cabeça não chegou nem perto da cogitação dele sair, na minha visão. O Abel, ele é um cara muito centrado. Chegou um momento do campeonato que ele chamou a atenção da imprensa para ele e tirou a visão dos jogadores. Então, quando ele falou, não sei o que vai acontecer no futuro, não estou suportando mais, alguma coisa assim, ele chamou toda a atenção da imprensa, só se falava do Abel todos os dias. E ele treinava os jogadores deles todo tranquilo. Ninguém recebia crítica, ninguém era enaltecido ou xingado, nada. O foco era só o Abel, por causa dessa fala dele. Dizer que não passou na cabeça dele em nada, não é verdade. Eu acho que ele chegou a algum momento e falou, pô, eu não aguento mais isso daí, mas na época que o Palmeiras estava praticamente descartado do Campeonato Brasileiro. Porque seria um ano que ele só ia ganhar o Paulista. Copa do Brasil foi eliminado, a Libertadores em casa foi eliminado pelo Boca e não iria ser campeão brasileiro. Depois que engatou aquele negócio, depois que aquela virada do Botafogo, o Abel, ele vive de conquistas. O Abel vive de vitórias. Ele se alimenta disso. Então, depois daquela vitória com o Botafogo, ele deve estar, pô, que legal, cara, olha o que nós fizemos. E a coisa foi andando. Eu acho que ali acabou a possibilidade dele ir embora. Ele continuou mantendo o discurso exatamente para o foco ficar, pô, o Botafogo não ganha mais. Pô, o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu. E ninguém falava do Palmeiras, só falava do Abel. Até ontem, hoje é 7, né? A última rodada foi dia 6. Até a última rodada, até depois do título, as perguntas eram, você vai ficar ou não vai ficar, Abel? Ele tirou tanto o foco do time dele, que até depois do título... E também não respondeu nada depois do título. Não respondeu nada porque ele não vai embora, Galvão. Então pode ser que a gente tá falando aqui, eu também acho que ele não vai embora, mas vai que ele foi embora. Pode ser que ele vá, mas que ele foi embora. A minha visão hoje é que foi uma jogada. É que ele se tornou uma figura muito mais importante nesses 3 anos de Palmeiras. Ele estava no início de carreira, né? Sim. Dirigiu o time médio em Portugal, foi para o time médio... Time bom na Grécia. Não, bom para a Grécia, né? Para a Grécia, bom na Grécia. Mas no futebol europeu é um time de médio para baixo. Médio para baixo. De médio para baixo. Só que são
9 títulos em 3 anos, Sim, cara. ele ganhou tudo, Galvão, na América do Sul. Eu vou pedir para minha produção ali ver aí quem tem maior número de títulos com o Palmeiras. Então, assim, me perguntaram assim, o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras? Eu falei, eu não acho o Abel o maior treinador da história do Palmeiras, eu acho o Oswaldo Brandão. Mas o Abel é o maior vencedor. Eu não vejo o Abel com ambição, nesse momento, de dinheiro. Eu vejo o Abel com ambição de títulos. Eu vejo o Abel com uma ambição de repente, voltar para Portugal e treinar um Porto, um Benfica, ou ir para um grande time europeu, ou, de repente, a seleção portuguesa. É isso que eu vejo no Ou Abel. a seleção brasileira. A seleção brasileira, que, na minha opinião, deveria ter sido chamado para Se treinar a você seleção fosse o presidente da seleção brasileira, porque agora é outro assunto que a gente. Vai entrar. Que a coisa vai mudando, né? Nós estamos vivendo um momento que eu dizer, para mim é e disse isso até para a pessoa da CBF, pessoalmente, eu acho um desrespeito à história do futebol brasileiro. Nós temos, no ano seguinte, numa Copa do Mundo, 2 técnicos interinos. E ficar um tempão sem técnico. E sem saber o que vai acontecer, se o Diniz continua, o Diniz sai, Ancelotti vem, Ancelotti não vem, um fala que o Ancelotti vem, outro fala que não vem. Mas agora, a gente está vivendo uma fase tão doida que além de técnico interino, tem presidente interino, o presidente tem, não tem, recorre, vai ganhar, vai perder. Chegamos quase no fundo do poço. Chegamos perto, nós estamos perto do fundo do poço. Além de tudo isso que você falou, nós tivemos 2 treinadores interinos no mesmo ano e um demitido por mau resultado. Treinador interino demitido por maus resultados, que foi o Ramon. O Ramon. E o Diniz está, como interino, com maus resultados. Com maus resultados. É o pior ano da história da seleção brasileira. Depois de 60 anos, a seleção brasileira termina um ano com mais derrotas do que vitória. Depois de 60 anos. 50 sei lá, acho que 54% negativo, Exatamente. uma coisa assim. Perdeu, acho que perdeu 6, ganhou 4. Empatou 1 ou 2. Empatou 1 com a Venezuela. Um empate que vale mais que uma derrota, exatamente. Né? Porque empatar com a Venezuela Exatamente. em casa. Perdeu, bateu o recorde de perder 2 seguidas nas eliminatórias e depois bateu o recorde que perdeu 3 seguidas. Certo? E bateu o recorde de perder pela primeira vez em casa. Perder pela primeira vez em casa. E ele bateu todos os recordes negativos. Bateu o recorde que deu o primeiro ponto para a Venezuela, em casa. Não, se for falar disso... Mas nós vamos falar, o pacote é grande, né? Estou fazendo só uma... O pacote, você falou do Abel. Eu colocaria o Abel no treinador da seleção brasileira. Eu já tinha colocado no começo do ano. Mas vem cá. Se o Abel quisesse. Não, claro, não, mas ele às vezes não é invocado demais. Porque, cara, às vezes ele chega a ser mal educado com as pessoas numa coletiva. Ele é um grande técnico, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas o técnico da seleção brasileira pode ser desse jeito, ou o técnico da seleção brasileira tem que ser... Você que jogou a Copa do Mundo, foi jogador de seleção brasileira. Cara, você jogou com o Telê. Eu fui treinado por 2 treinadores na seleção brasileira que, quando perdiam a cabeça, eles eram rudes nas entrevistas também. Evaristo de Macedo e o Telê Santana. Quando o Telê perdia a paciência, ele era rude nas respostas. E o Evaristo também. O Evaristo, mais irônico, né? O Evaristo é um cara divertido, irônico, né? Tem a ironia como um ponto forte na personalidade dele. E o Telê, não. O Telê discutia por conceitos. Ele não aceitava aquilo que o cara estava falando. E ele era rude. O Abel, nós temos que entender o seguinte. Você conhece também, tanto quanto eu, o que eu vou falar. Eu joguei em Portugal. Eu joguei no Porto. Jogou no Porto. Você foi campeão europeu com o Porto. Campeão europeu em 87. Quando eu morei lá, os portugueses, eles são diretos. Diretos. E pra gente, que é um povo mais divertido, quando você é direto, tem aparência de rude, tem aparência de grosseria, tem aparência até de ofensa. Isso aí nós sentimos na nossa pele, Galvão. Lógico. Porque eu, por exemplo, quando eu faço crítica, eu sou direto. E aí tem um monte de gente que entra atacando, você está ofendendo, Não, eu estou sendo direto só estou sendo direto. O Abel, às vezes, ele passa do ponto, sim. Não estou defendendo totalmente, mas o que a gente deixa de lado na análise é a característica do povo. O povo português, ele é direto. Ele é direto mesmo. É verdade. Entendeu? E aí, para nós, parece rude. É verdade. Não é isso? Você tem absoluta razão. Já temos os números, o Abel, quem é? Ingo, por favor. Oswaldo Brandão, 10, Abel, 9, Luxemburgo, 8.
Aí. Então, vamos lá. Oswaldo Brandão, 10 títulos. Abel, 9. E Vanderlei Luxemburgo, na época da Parmalat, aquela coisa toda, com 8 títulos. Então não era o Luxemburgo que eu queria falar. Assim, Mas Bi-Libertadores. Mas é o compacto, em 3 anos, né? 3 anos. O Palmeiras teve 2 academias, o Brandão teve nas 2. Na época das 2. O Luxemburgo pegou a época da Parmalat, com todos aqueles craques todos. Mas eu acho que... Num curto espaço de tempo 3 foi o Abel. anos, Não, e não é só do Palmeiras, hein? O Abel é o maior vencedor do futebol brasileiro num pequeno espaço de tempo. É verdade. E com títulos importantes. Bi da Libertadores, Bi-brasileiro, Bi-paulista. E um monte de taça disso, taça daquilo. E a Copa do Brasil e tudo mais. Então ele é um treinador muito competente, porque ele é muito focado. Ele não perde o foco de jeito nenhum. Você não vê muitas entrevistas do Abel divertida. Não. Você vê ele falando do mas trabalho. de vez em quando ele é engraçado. Não, ele é engraçado. Ele é engraçado. Não, ele tem humor. Ele falou uma coisa que ele disse, o negócio de contrato eu tenho um grande contrato do Palmeiras. Aí ele disse o seguinte, mas eu preciso de tempo para poder gastar meu dinheiro. Ele fala umas coisas. Então, que é a forma direta que você está falando do português. Aí pra gente, fala assim, pô, o cara, olha que arrogância. Olha como o cara é ele falou, eu preciso descansar porque eu preciso de tempo para gastar meu dinheiro. Que quer dizer eu ficar trabalhando 24 horas por dia, todo dia? Exatamente. Tem hora que ele é engraçado. Mas sem dúvida nenhuma, é um técnico especial. Realmente, um técnico especial. E assim, vamos falar, na minha visão, o time da segunda academia do Oswaldo Brandão, o time da Parmalat do Luxemburgo é muito melhor tecnicamente do que esse do Abel. Individualmente, é muito. Sem comparações, os dois, né? As duas, a segunda academia e a Parmalat. Muito superior tecnicamente ao time do Abel. Ponto. Taticamente, assim, os 3 são potentes. 3 grandes treinadores. O Luxemburgo, taticamente, ele é fantástico. Ou naquela época ele era maravilhoso. Sempre foi espetacular. O Oswaldo Brandão, cara, simplesmente ele ganhou o título de 54 pelo Corinthians, depois ganhou de 77. Quer dizer, ele fez o título que começou o tabu e fez o título que acabou o tabu. O Brandão era um espetáculo. Exatamente. Agora, o Abel consegue, mais do que os outros 2, tirar o máximo de jogadores bons. Jogadores muito bons. Porque esse Palmeiras, ele não tem nenhum super craque como tinha a Parmalat e o Brandão no 72, 73. A segunda academia. Bom, olha, eu sou capaz aqui de escalar o time da segunda academia. Vamos ver se a gente faz junto aqui, ó. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César Maluco e Ney. E tem mais 2 que entravam direto aí. Ronaldo na ponta direita, dividia com o Edu, e o Fedato, que era o talismã. Exatamente. O Fedato era o talismã, entrava e fazia gol. Mas era um fantástico time fantástico. O Palmeiras naquela época contratava jogador para fazer parte do elenco, não para entrar de titular, porque não dava.